Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Deus nos concede a graça de celebrarmos hoje o terceiro domingo deste tempo da Páscoa. A palavra de Deus nos inundará com a força do amor de Deus, preparando-nos para acolhê-la com amor e atenciosamente compartilho com o seu coração dos sermões de Santo Agostinho que ele diz. Ele diz comentando: eis que o Senhor, depois de sua ressurreição, aparece novamente aos discípulos, interroga Pedro e o obriga a confessar 3 vezes seu amor a ele, que por medo 3 vezes o negara. Cristo ressuscitou na carne e Pedro segundo o Espírito, pois enquanto o Senhor morria sofrendo, Pedro morria negando. Cristo Senhor ressuscitou dentre os mortos e Pedro ressuscitou graças ao amor de Cristo para com ele. Aquele que agora o confessava interrogou sobre o seu amor e confiou-lhe suas ovelhas. Mas o que Pedro dava a Cristo pelo fato de amar a Cristo? Se Cristo te ama, meu irmão, o proveito é teu, não de Cristo. Entretanto, o Senhor, querendo mostrar como os homens devem provar que o amam, manifesta-se claramente mencionando suas ovelhas. Por isso perguntou a Pedro: tu me amas? Eu te amo, respondeu ele. O Senhor nos desafia e nós somos chamados a perceber a sua presença amorosa. Quando pergunta a Pedro por 3 vezes, Pedro nada lhe respondeu a não ser que o amava. O Senhor nada perguntou a não ser se ele o amava. Cristo não confia a Pedro coisa alguma senão o pastoreio de suas ovelhas. Amemo-nos e estaremos amando a Cristo, Senhor nosso. Assim como acontecem com os discípulos de Emaús, na palavra de Deus hoje proclamada. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não o encontraram. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que eles afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Amado e amada de Deus, este é o nosso desafio na condição de discípulos, a lentidão para crer, porque somos sem a inteligência, não a inteligência da luz da razão, que não nos pode faltar. Não é mais tempo de irracionalidades. Lamentavelmente, ainda vemos a repetição de muitas irracionalidades. Essa inteligência de que Cristo fala é de uma luz interior profunda que nos faz ver no mais profundo do coração de Deus e escutá-lo, pois Ele caminha conosco como caminhou com os discípulos de Emaús. Entra na conversa, acompanha-os pelo caminho. O que ides conversando pelo caminho? Eles compartilharam a sua tristeza, a sua dor e o seu sofrimento. E reconheceram o Senhor Jesus. Como o reconheceram? Reconheceram o Senhor Jesus, pois convidando-o a permanecerem com ele, o Senhor assentou-se e, ficando naquela noite com eles, sentou-se à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Foi quando os olhos deles se abriram, ao celebrar a Eucaristia, ao partir o pão,
ao recordarem que Ele é o Senhor da vida, que não se preza para si, mas se dá para a salvação do mundo. Meu irmão, minha irmã, vale lembrar da primeira apologia a favor dos cristãos de São Justino, no século I, que ele diz: a ninguém é permitido participar da Eucaristia, isto é, de sentar-se à mesa com Cristo, para reconhecer a sua presença amorosa, a não ser àquele que, admitindo como verdadeiros os nossos ensinamentos e tendo sido purificado pelo batismo para a remissão dos pecados e a regeneração, leve uma vida como Cristo ensinou. É assim que os nossos olhos se abrem, a nossa inteligência se ilumina. Pois não é pão ou vinho comum que recebemos. Com efeito, do mesmo modo como Jesus Cristo, nosso Salvador, se fez homem pela palavra de Deus e assumiu a carne e o sangue para a nossa salvação, também nos foi ensinado que o alimento sobre o qual foi pronunciada a ação de graças, com as mesmas palavras de Cristo, e depois de transformado, nutre nossa carne e nosso sangue, é a própria carne e o sangue de Jesus que se encarnou. É por isso que nós somos uma igreja da Eucaristia, que nasce e vive da Eucaristia. Não simplesmente como rito, mas como experiência que nos banha na força do amor oblativo e oferente de Cristo, para se desdobrar em nossos gestos na oferta que somos chamados a fazer de nossa vida, qualificando nossa cidadania e ajudando o nosso mundo a abrir-se a este amor de Deus. Supliquemos a graça desta escuta e peçamos a graça desta iluminação, para que a nossa vida seja eucarística, isto é, oferta sincera na solidariedade. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.